Seguinte, imagine que você acorda em mais um dia normal da sua vida e aí você começa a se preparar pro seu dia, você começa a trocar de roupa, a tomar café da manhã, mas assim que você abre a porta, você se depara com isso. Então você, claramente assustado, volta pra dentro de casa e liga a TV pra tentar entender o que tá acontecendo, mas é aí que tá o problema. Ninguém sabe o que tá acontecendo. No jornal, a única coisa que eles falam é sobre essas criaturas gigantes que apareceram ao redor do mundo todo e ninguém sabe o que elas são. O mundo tá em pânico. Mas tudo bem, porque isso agora é só uma memória de muito tempo atrás e você nem se lembra mais do dia que essas criaturas chegaram. E agora o mundo tá em silêncio. E é aqui que começa o primeiro episódio de Quiet Apocalypse. Episódio 1, Apocalipse Silencioso. Esse primeiro episódio é sobre o ponto de vista de um dos sobreviventes desse mundo e também ele mostra várias criaturas e o estrago que elas fizeram. O narrador conta como as pessoas já não se importam mais com as criaturas e que agora elas já fazem parte de suas vidas. Até porque já fazem mais de 10 ou 12 anos que elas chegaram, mas que nem ele se lembra exatamente. O mundo virou um lugar caótico, muitas pessoas perderam suas vidas, algumas pelas criaturas e outras por elas mesmas, e uma grande parte das que sobreviveram ou enlouqueceram ou simplesmente perderam a razão de viver. Mas o que mais me chamou a atenção nesse primeiro episódio vem agora. O narrador comenta que as criaturas não parecem ser maliciosas ou maldosas e algumas até parecem tristes por estar aqui, quase como se elas estivessem implorando para voltar de onde elas vieram, como se elas estivessem vindo pro nosso mundo à força ou então por acaso. Mas uma coisa ele deixa bem claro: essas criaturas, elas não querem o nosso mal, mas elas também precisam se alimentar. People know that one day the creatures will consume them. There's nothing anyone can do. E o vídeo encerra com uma fala bem triste do narrador, com ele dizendo que talvez seja melhor desse jeito, dando a entender que o fim, não só dele, mas como também da humanidade inteira, meio que já tá chegando. No nuclear bombs. No asteroids. Or even Unisys. Just a giant looking for its next meal. Yeah. Maybe it's better this way. Esse primeiro episódio mostra que esse mundo já tá condenado. Mais de uma década que essas criaturas apareceram e nada foi resolvido. E até mesmo quem sobreviveu já perdeu qualquer tipo de esperança. Como o narrador, por exemplo, que a fala final dele não é porque ele tá aceitando ou então que ele realmente acha que é melhor desse jeito. É ele entendendo que esse é o único jeito. E eu também sinto que ele representa a humanidade em si. E esse ponto de vista dele também é da humanidade inteira, que já perdeu a fé em qualquer coisa. E já dá pra perceber que esse mundo, ele tá meio morto, porque o vídeo inteiro ele tem esse tom meio silencioso, esse tom meio mórbido, esse tom meio vazio, e eu sinto que isso demonstra bem como tá o mundo inteiro, que eles meio que já aceitaram que perderam, e meio que agora é só esperar todo mundo morrer. Mas pra gente entender o que tá acontecendo nessa série, a gente tem que passar por todos os episódios que lançaram até agora, pra entender o que tá acontecendo. Então vem comigo que tem muita coisa pra gente ver. E agora indo pro próximo episódio, que na minha opinião é o mais interessante de todos, episódio 2. Abraço caloroso.
E esse foi o segundo episódio. Sem sombra de dúvidas, esse é meu episódio favorito da série inteira, que ao mesmo tempo que ele é o mais misterioso, é o que mais cria perguntas, mais deixa dúvida, ele também revela muita coisa pra gente. Primeiro que ao menos uma dessas criaturas tem consciência e é a única que parece ser realmente uma ameaça. Mas eu digo que ela só parece, mas na verdade ela não é uma ameaça pra gente. E antes de explicar o porquê, bora primeiro tentar teorizar o que é isso. O que mais me chamou a atenção foi uma fala que essa criatura teve, de que suas orações foram respondidas. Orações? Então essa criatura é um anjo, um deus? O que porra é isso? Então talvez essa criatura seja algum tipo de divindade, ou então algum ser divino, ou talvez algum alien tentando parecer um deus. Eu não sei muito bem, mas eu tenho pra mim que essa criatura é algum tipo de anjo. Não só pela fala dela de suas orações foram respondidas, como também pela fala dela de não tenha medo. Porque na Bíblia, sempre que um anjo ele ia se revelar pra uma pessoa, ele normalmente falava não tenha medo antes de aparecer. Então aqui eu senti um pouco dessa pegada. Mas eu também sinto que talvez eu tenha mudado um pouco o sentido e a intenção dessa fala. Porque na Bíblia é mais como um não tenha medo de mim, nem da minha divindade ou da minha aparência. Mas nesse vídeo eu senti uma parada como não tenha medo do que eu vou fazer. E é agora que eu respondo o porquê eu não acho que essa criatura é uma ameaça para a humanidade. Porque ela mesmo diz que quer nosso bem. Eu trago paz para você, não haverá mais fome, não haverá mais guerra, não haverá mais sofrimento. Suas orações foram respondidas, eu estou aqui. O anjo, ele veio pra cá trazer paz pra gente, pra responder às nossas orações. Mas qual que é o preço disso? E eu vi muita gente nos comentários desse vídeo debatendo que essa criatura, ela queria fazer o bem pra gente, mas ela não sabia como. E nem sabia muito bem o que tava fazendo. E tem até um comentário que exemplifica bem isso. Assim como uma criança pequena tentando salvar um pássaro morrendo. Benevolência e ignorância podem ser piores que malícia. Mas eu acredito que é o contrário. Que essa entidade sabe muito bem o que tá fazendo, mas é a gente que não entende. Tanto que durante o vídeo inteiro tem uma pessoa sendo arrebatada, não sei o que porra tá acontecendo ali, mas ela tá agonizando durante todo o vídeo e tá claramente em pânico, mas depois de todo esse sofrimento, ela meio que tá num vazio absoluto, e antes de encerrar o vídeo, a gente consegue ver essa pessoa sorrindo, dando a entender que o anjo cumpriu sua missão, ou algo do tipo, e tem um comentário que mostra bem isso. Considere o cenário do seu animalzinho de estimação sendo levado ao veterinário. Ele não sabe o que são patógenos, nem porque precisa de vacina para se manter saudável. Tudo que ele sabe é que foi levado para um lugar estranho, onde uma pessoa que ele não conhece usa uma coisa bem fina e brilhante para lhe causar dor. Episódio 3. Sem sol. Esse terceiro episódio é um dos mais diferentes de toda a série, porque ele fala do fim que esse mundo teve. E também sobre o sol, que sumiu? Ele fala que foi tudo de repente, sem nenhum aviso, nenhum eclipse, nem nada. Em um momento o sol tava lá, mas em outro, só escuridão absoluta. Mas mesmo o sol tendo sumido, o mais estranho era a lua. Still there. Still glowing. A light that shouldn't exist. E esse narrador, ele comenta que mesmo com o desaparecimento do sol, a humanidade não sentiu medo, não sentiu confusão, sentiu alguma outra coisa. O narrador diz que o que eles sentiram foi algo muito profundo para se descrever, como uma memória que eles tinham esquecido há muito tempo atrás e que agora ela tá se despertando no fundo das suas mentes. E de fato é algo bem específico, mas foi isso que acalmou todo mundo, porque nesse momento era pro mundo estar em pânico, afinal o sol sumiu. Mas na verdade estava tudo bem silencioso, e foi nessa quietude que saiu uma voz. Não uma voz que as pessoas ouviram, mas uma voz que de alguma maneira estava lá. E mesmo sendo uma língua estranha e antiga, impossível de ser decifrada, todo mundo entendeu o que ela quis dizer. And yet, every person who heard it understood. No one questioned it. No one resisted. A quiet, impossible joy settled over them, dissolving every doubt, every fear, every attachment to the world they knew. And for the first time in human history, every person on earth was happy.
Esse pra mim é o vídeo mais profundo de toda a série, porque ele também vem com um significado muito forte também. A frase "você está indo pra casa", seguido de uma quietude, de uma aceitação e até mesmo de uma felicidade, é um sentimento muito estranho, mas ainda assim ele é muito real. E pra mim, o "você está indo pra casa" tem uma simbologia de você ir pra um lugar seguro, ou então um lugar bom, ou então um lugar confortável, que é casa. Que em português a tradução meio que se perde um pouco, eu sinto que ela perde um pouco da força, que em inglês casa pode ser tanto house como home, mas house é mais como tipo a estrutura casa e home seria como um lar, algo aconchegante, algo confortável. E meio que o sentimento de você saber que você está indo pro seu lar, você tá voltando pra casa, é algo que é aconchegante, que traz uma paz estranha. E colocando no contexto desse universo, imagina todo o pesadelo que foi viver com essas criaturas durante décadas. Então dá pra entender que quando eles souberam que tudo de ruim ia acabar, eles sentiram paz. E mesmo sendo de uma forma muito bizarra, com o sol sumindo, a lua sendo algum tipo de criatura adormecida, uma voz do além surgindo, nada disso importou, porque eles sabiam que isso ia acabar. Todo o sofrimento deles ia acabar. E pela primeira vez na história da humanidade, todas as pessoas da Terra estavam felizes. Episódio 4. Dia 1. Esse é um episódio que eu particularmente gosto bastante, que ele mostra o início de tudo e mostra o dia que essas criaturas vieram aqui pra Terra, mas também ele é um dos que menos revela coisa pra gente, mas ele mostra um pequeno detalhe que é muito importante. O episódio começa com esse take, que é o ponto de vista de uma pessoa olhando pra uma dessas criaturas no céu, e na sequência mostra vários vídeos de como foi a chegada dessas criaturas aqui na Terra. Mostra todo o desastre que elas causaram, as pessoas sendo socorridas, mostra várias imagens das criaturas pelo mundo, inclusive um take delas no Cristo Redentor, que pra mim é uma das cenas mais bonitas da série inteira, bem guerzaço da porra essa daqui é, mas também mostra como foi que essas criaturas vieram aqui pra Terra, que foi do mais absoluto nada. Sim, essas criaturas só apareceram no meio do ar sem nenhuma explicação, e dá pra perceber que não foi algo muito bem planejado, ou então algo muito bem calculado, porque uma das cenas desse vídeo mostra uma das criaturas dentro de uma montanha, então possivelmente ela tava morta, mostrando que essas criaturas ou não tinham certeza de onde elas iam aparecer aqui na Terra, ou então elas vieram pra cá do nada também, ou à força. O que faz ligação lá com o primeiro episódio, que o narrador fala que as criaturas não tinham maldade pra cima da gente, e que algumas delas nem pareciam que queriam estar aqui, que estavam até tristes. Mas o episódio ele é basicamente isso, ele não mostra muita coisa nova pra gente, mostra mais o caos que foi o primeiro dia, mas ele tem esse detalhe das criaturas aparecendo no meio do ar, e uma delas no meio da montanha, o que já dá pra gente fazer algumas teorias e fazer algumas ligações com outros episódios da série. Episódio 5, Retaliação. Parte 1. Nesse episódio a gente vai ver a primeira tentativa de ataque dos humanos contra essas criaturas, que já não começa muito bem, porque o episódio já abre com essa fala: "Nós tentamos, eu juro por Deus que nós tentamos." E em seguida ele fica alternando entre algumas imagens das criaturas, do exército e do que parece ser um jornal. Intervenção militar global foi iniciada. Aproximadamente 30 mil alvos foram detectados ao redor de todos os continentes. 5 espécies distintas estão sob observação. 5 espécies essas que já vimos antes: o mosquito voador gigante, o mosquito não voador gigante, o cara gigante, a baratona que reza e esse outro bagulho que voa. Então o que parece é que aquele anjo lá não apareceu ainda. Relatos civis não confirmados indicaram a possível existência de variantes adicionais. E logo em seguida é dito que as áreas urbanas próximas a essas criaturas foram evacuadas e, com todo mundo longe, foi dada a ordem de abrir fogo, que foi um desastre. Qualquer tentativa, com qualquer armamento, de qualquer poder destrutivo, não fazia o mínimo de efeito nas criaturas. E até uma delas tinha algum tipo de campo de força que fazia qualquer tipo de ataque atravessar ela. Apenas uma espécie mostrou sinais visíveis de ferimento. E logo em seguida mostra aquela baratinha que reza sendo abatida. Mas isso não foi nem de longe uma vitória. Assim que um espécime foi abatido, outro se manifestou a algumas milhas de distância. E depois é mostrado a criatura sem vida no chão, contra as 3 ao redor dela, como se estivessem rezando. E estava acontecendo alguma coisa com o sangue da criatura que estava derrubada. E o vídeo encerra com a frase: "Esforços militares continuaram, mesmo que sem sucesso." Agora a gente viu que não tem como se livrar dessas coisas. Todo armamento da Terra foi usado contra essas criaturas e nenhum funcionou. O que mostra a existência bizarra dessas coisas, até mesmo alguns problemas que não dá pra resolver, como uma das criaturas que tem um campo de força que atravessa qualquer tipo de ataque contra ela, e outra criatura que, mesmo sendo a única que é possível a gente bater de frente, é uma cair pra outra se levantar logo em seguida. Não existe outra opção. Mesmo após anos, incontáveis vidas perdidas, incontáveis esforços, não existe outra opção. Esse
é um mundo condenado. Esse é um mundo que a gente já sabe qual é o seu fim. Esse é Quiet Apocalipse. E é aqui que vamos encerrar o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Essa é uma série genuinamente magnífica e que me prendeu do início até o fim dela e que te dá muito espaço pra teorizar o que tá acontecendo, teorizar o que são aquelas criaturas, o que elas querem com a gente, por que elas estão aqui. Eu mesmo tenho várias teorias. Uma delas é que aquele anjo que apareceu no segundo episódio foi quem trouxe as outras criaturas aqui pra Terra pra ajudar no objetivo dele de trazer paz, de acabar com a guerra, com a fome, etc. Mas também tem muito espaço pra teoria sobre porque o sol sumiu, o que é aquele bicho na lua, o que é aquela voz, enfim, muita coisa. Mas a gente vai ter que esperar o que nos aguarda, porque o criador da série, ele só lançou 5 episódios até agora, e eu sei que o 6º já tá pra sair, não sei quando, mas agora é esperar pra ver pra onde essa história vai seguir. E rapaziada, pelo amor de Deus, passe no canal do criador da série e dê o máximo de apoio, o máximo de carinho possível pra ele, porque além dele fazer tudo sozinho e do zero, desde o roteiro, a modelagem 3D das criaturas, a composição das cenas, as músicas de cada episódio, esse cara é brasileiro, o que torna isso tudo mais foda. Então, pelo amor de Deus, o canal dele vai estar aqui na descrição. Dê uma passada lá, se inscreve, dá like em todos os vídeos, comenta, interage, faz o que for. E por favor, só dê o máximo de apoio possível pra ele. Mas é isso, comentem teorias, comentem o que vocês acharam da série, comentem outras séries que eu posso falar sobre, comentem também o que vocês acharam do formato desse vídeo. Podem comentar à vontade, porque eu gostei muito dessa série, gostei muito de gravar esse vídeo. Eu tô muito animado pra gravar mais vídeos nesse estilo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e fiquem bem.